Salve galera, eu sou o Moisés e eu vou fazer uma série de vídeos explicando as skills básicas das classes do Diablo 4. Depois, mais pra frente, eu quero fazer vídeos explicando as mecânicas básicas do jogo. Durante essa explicação aqui da classe do Bárbaro, a gente já vai falar um pouco sobre algumas mecânicas básicas do jogo, porque não tem como falar das skills sem falar dessas mecânicas. E enquanto isso vai ficar rolando aqui, é, a animação dessas skills. Todas as skills do Bárbaro. Depois a gente vai fazer a mesma coisa com as outras classes, tá? Para começar, a gente vai começar com o Bárbaro. Então, como ele funciona? O Bárbaro tem a sua fúria, que é o seu recurso, como se fosse a mana. Ele gasta fúria para poder gastar ou usar algumas skills principais do seu kit, né? E como ele gera essa fúria? Não gera automaticamente, ele só gera através de alguma skill que você utiliza para gerar fúria ou uma skill básica, né? Geralmente vai ser o seu principal gerador de fúria, é a sua skill básica, que é como se fosse o ataque básico da classe, é a primeira que você aprende, é por ela que a gente começa. Você começa o jogo sem nenhum ponto. Eu estou usando esse site aqui para exemplificar. É um site que é bem similar ao que a gente tem no jogo. No lançamento vai ser bem parecido, os valores e tudo. Então é bem legal para a gente já exemplificar aqui como vai ser no jogo. E cada level que você ganha um ponto de skill para gastar nessa árvore aqui. Então vamos lá. A primeira é o Landing Strike. Ele avança, causando dano. Logo ele deve aparecer aqui. Causando 30% de dano. Ele dá um avanço e acerta um inimigo. Não tem tempo de recarga, não tem gasto de fúria. Você pode usar quantas vezes você quiser, sem tempo de recarga nenhum. E causa 30% do dano do seu equipamento, né? Da sua arma equipada. Cada skill tem melhoramentos possíveis. Você gasta mais um ponto, só pode gastar um. Aqui você pode gastar até 5 para aumentar a porcentagem de dano. Cada skill tem um escalonamento diferente quando você põe mais pontos. Aqui nesse caso aumenta o dano. E o primeiro melhoramento do Landing Strike causa mais 30% de dano e te recupera 2% da vida máxima se você atingir um inimigo saudável. O inimigo saudável é que tem mais do que 80% de vida. Então sempre que você der o primeiro ataque no inimigo, vai regenerar 2% da sua vida base. O Bárbaro é uma classe que geralmente tem bastante vida, então é bem útil. Lunging Strike também causa 20% de sangramento durante 5 segundos. Sangramento é aquele dano por segundo que ele vai se aplicando ao decorrer do tempo. Então 20% do seu dano base aplicado como sangramento. Ou, aqui nesse caso, você só pode escolher uma das duas opções, ou eu escolho uma ou a outra, não dá para escolher as duas. Então, a segunda opção, se você causar Critical Strike com o seu Landing Strike, você ganha Berserker por 1.5 segundos. O Berserker é um estado enfurecido que só o Bárbaro tem, é isso aqui que vocês estão vendo, ele fica vermelhinho assim. Ele ganha 30% de Move Speed e 25% de dano aumentado em tudo que ele fizer. Muito útil, o tempo bem curtinho, 1.5 segundos, mas você tem ferramentas para estar renovando esse Berserker ou gerando novamente ele. É bem poderoso pro Bárbaro. Mecânica única do Bárbaro esse Berserker. Bash, segundo ataque básico. Se não me engano, ele é o primeiro aqui nesse vídeo. É o Bash. Ele ataca com geralmente a arma de impacto de duas mãos. Geralmente vai ser a sua arma que causa mais dano. É uma arma de duas mãos. Eu não sei se o Bash pode usar arma cortante. Eu acho que não. Acho que é só arma de impacto. Então, muito provavelmente, se você usar essa skill, você vai usar a marreta, o martelo, a tua arma de duas mãos de impacto, né? Vou ter que falar, porque senão não dá pra entender. O Bárbaro tem 4 armas. Uma arma de duas mãos de impacto, uma arma de duas mãos de corte e 2 armas de uma mão. Esse é o diferencial do Bárbaro, né? Nos equipamentos, por assim dizer.
Ele tem passivas que vão te dar melhoramentos conforme a arma que você usa, a arma que você tem maestria, a arma que você usar mais, você ganha melhoramentos para ela, você vai upando isso conforme você for usando. E você pode escolher que arma você quer usar para cada skill, para quase todas as skills, né? Nesse caso, o Bash tem que ser arma de impacto, pode ser de uma mão ou de duas. E aqui ele tem um diferencial se você usa uma arma de duas mãos, né? Ele causa 30% de dano, depois de assim atingir o inimigo 4 vezes, o seu próximo Bash vai causar um stun de 1,25 segundos. Se for uma arma de duas mãos, 2 segundos de stun. Primeiro melhoramento, causar dano ao inimigo stunado com Bash, te dá 10% da vida base como Fortify, e o dobro se for uma arma de duas mãos. O que é Fortify? Mecânica básica de Diablo 4. É uma vidinha, uma barrinha vermelha que preenche sobre a sua vida aqui. Você deve ver algum momento nesse vídeo ele ganhando Fortify. Aqui já tá ganhando um pouquinho, ó. Que reduz a quantidade de dano que você toma se você tiver igual ou mais Fortify do que vida. Então, você gera esse Fortify, é uma proteção para sua vida. Ele protege o dano que você toma na vida. Dá dano no inimigo stunado com Bash, gera 3 ou 4 de fúria se estiver usando uma arma de duas mãos. Fúria é o recurso básico. Se você causa ataque crítico 4 vezes com Bash, usando uma arma de duas mãos, a sua próxima Core Skill ou Weapon Master Skill vai dar um Overpower. Core Skills são essas, dessa árvore aqui, todas elas. E a Weapon Mastery Skill são essas aqui embaixo. Então você vai causar um Overpower. O que é Overpower? Overpower é um super dano. É um dano que ele tem 3% de chance fixo de acontecer a qualquer momento no jogo. E o dano dele é baseado na sua vida máxima mais o seu Fortify. Então quanto mais vida máxima você tiver, mais Fortify você tiver, maior vai ser o dano do seu Overpower. E ele também pode critar. Vai ser o maior dano que você vai ver no jogo. É um Overpower crítico. Vai dar um danão alaranjado assim, que vai ser um número bem grande e é bem forte. Aqui ele garante que você vai dar um Overpower. É uma das mecânicas que influencia na quantidade de Overpower que você causa, né? Tirando esse 3% que é fixo no jogo, não tem como aumentar essa porcentagem, diferente de um ataque crítico que você aumenta com equipamento, você aumenta essa porcentagem. O Lucky Hit também, que é um proc de hit, você consegue aumentar a porcentagem. O Overpower não tem nenhuma forma de aumentar, mas você pode garantir ele com algumas skills, algumas passivas, né? Nesse caso aqui o Bash tem esse Overpower garantido. Terceira skill básica é o Frenzy. Ataca rapidamente com as duas armas de uma mão, causando 20% com cada. Se o Frenzy acertar o inimigo, você ganha 20% de attack speed a cada acerto, até no máximo 60%, ou seja, 3 stacks. Atacou com uma mão, mais 20, mais 40, mais 60, você mantém esse 60% enquanto você continuar atacando e vai gerando fúria. Esse aqui 4 de fúria por acerto, esse 10, esse 9, esqueci de falar, mas também é importante, um detalhe importante sobre cada skill. E o melhoramento dela, enquanto o Frenzy estiver ativo, você ganha 60% de bônus de attack speed. Quer dizer, enquanto você tiver 60% de attack speed no seu Frenzy, você também gera 2 de fúria adicional. Repetindo, porque eu me confundi, né? Quando você tiver o Frenzy estacado os 3 stacks, ou seja, garantindo 60% de attack speed, você também gera 2 de fúria adicional por hit. Bastante fúria. Você ganha 8% de redução de dano para cada stack, ou seja, estaca até 3 vezes, 8 vezes 3, 24% de redução de dano. Flat, isso, redução de dano de qualquer fonte, muito forte também. Enquanto o Berserker, quando você tiver com o Berserker ativo, as suas outras skills ganham mais 5% de attack speed.
para cada stack de frenzy, ou seja, de 5 a 15% de attack speed nas outras skills. Um detalhe importante sobre isso: skills que o attack speed vai poder fazer diferença, principalmente são as core skills, que elas não têm cooldown, elas gastam fúria para poder castar. Você pode castar ela quantas vezes você quiser enquanto você tiver fúria. Então, quanto mais rápido você atacar com elas, mais vezes você ataca, mais rápido você vai causar dano. As outras skills de dano, que são aqui embaixo, elas têm cooldown. O attack speed vai influenciar na velocidade que ela sai, mas você não vai poder castar repetidas vezes porque ela entra em cooldown. Então você só vai lançar ela uma vez mais rápido e parou por aí. Onde a gente estava? Já explicamos as duas aqui. Flay. O Flay é um ataque básico também, que gera 9 de fúria, 50% de Lucky Hit. Depois a gente vai falar um pouco sobre Lucky Hit. Ele causa 5% de dano direto e 36% de sangramento por 5 segundos. Parece um número alto, 57%. Comparar aqui com o Landing Strike, 42%. É um número alto, porém, esse 50% de sangramento aqui no nível 5, né, ou 36% no nível 1, ele não acumula se você utilizar essa skill várias vezes. Ele só renova. Então você vai dar 5% de dano e vai deixar ali estacado 36% de sangramento para ser causado durante 5 segundos. Se você atacar mais uma vez com o Flay, você vai dar mais 5% de dano e vai renovar esses 36%. Você não vai causar esses 36% de novo. Então, aqui a gente pode ver a barrinha fica até de outra cor aqui, né? Enquanto o inimigo está sangrando, ele mostra qual é a quantidade de sangramento que o inimigo vai receber. Mas ele demora 5 segundos aí para ser causado. O primeiro melhoramento aqui do Flay tem 10% de chance de tornar o inimigo vulnerável por 2 segundos. O dobro se estiver usando uma arma de 2 mãos. Vulnerável também, mecânica básica do Diablo. Tornar o inimigo vulnerável aumenta o dano que ele recebe de todas as fontes em 25%. 20 ou 25? Não sei dizer agora. 20 ou 25 é um aumento muito importante em todo o dano que o inimigo recebe de qualquer um. De você, dos seus aliados, de tudo. Muito importante essa mecânica. Aqui 10 ou 20% de chance de causar vulnerável. Uma das opcionais aqui, quando o Flay causa dano direto ao inimigo, eles recebem 10% de dano aumentado de sangramento pelos próximos 3 segundos. Então, qualquer dano direto, você vai ter sempre esses 5% aqui, ou 6 ou 7 de dano direto. Causou dano direto, aumentou a quantidade de dano de sangramento que o inimigo pode receber por 3 segundos. E aqui, quando o Flay causa dano direto, você ganha 3% de redução de dano e uma quantidade de Thorns por 3 segundos. Então, redução de dano e Thorns. Isso estaca até 4 vezes. Thorns aqui não tem valor. Não fala quanto é. Mas Thorns é uma mecânica também básica do Diablo. Todas as classes podem ter Thorns. O Bárbaro é uma das classes que mais se beneficia disso, porque ele tem algumas passivas que aumentam esses Thorns. E o que são Thorns? Thorns são espinhos. Eles refletem dano quando você recebe dano. Então você tá lá parado, o inimigo te bate, você devolve dano nele. Aí aqui, vamos colocar uns pontinhos aqui para liberar a árvore de baixo aqui, pra gente poder ver. As Core Skills, as skills principais aí, as que vão torrar a sua fúria para poder castar, né? Elas que usam a fúria de fato. É para usar elas que você quer gerar fúria sempre. A primeira delas, Real Wind, ele custa 25 de fúria por segundo. É um cast que você segura ela, segura o botão pressionado, ele vai ficar girando. E Lucky Hit 25%, gira rapidamente e causa dano de 17% aos inimigos ao redor. O primeiro melhoramento ganha 1 de fúria. Cada vez que o Rewind causa dano direto ao inimigo, ou 4 contra elites. Então se você estiver girando lá, rodopiando, no meio de uma multidão de
10 inimigos, cada volta você vai estar gerando 10 de fúria, é 1 por inimigo, mais 4 se tiver algum elite ali no meio, né? Então dá pra gerar bastante fúria com isso, dá pra você manter esse giro por bastante tempo, enquanto os inimigos estiver vivo ali e apanhando. Você tem como aumentar a tua geração, com o que a gente vai ver mais para baixo aqui, aumentar a geração de fúria de todas as fontes, enquanto você gira. Então dá para você ficar girando ali, dependendo de como for, até o inimigo morrer, sem parar, com apenas um cast daqui do Whirlwind. Muito forte. A primeira opcional, depois de usar o Whirlwind por 2 segundos, ele ganha um aumento de 30% de dano. E é isso. 2 segundos segurando a habilidade, mais 30% de dano até o final da skill. E a segunda opcional, enquanto estiver usando uma arma de corte, o Whirlwind também causa 40% do seu dano base como sangramento. Se você estiver rodando, é esse aqui, ó. Tá vendo esse giro aqui? Isso daqui é uma ultimate que ele usou e o bonequinho ajudante dele ali tá usando o Whirlwind, mas é aquilo ali, o Whirlwind. Então, se você tiver com uma arma de corte, causa sangramento por 5 segundos. 40%. Beleza. Martelo dos Anciões, Hammer of the Ancient, 35 de custo de fúria. Bate o martelo com fúria dos Anciões, causando 50% de dano numa área concentrada. Ele dá uma porretada, pum, e causa dano numa areazinha bem pequena ali, de 50% do dano da arma. Melhoramento: ganha 3% mais fúria por 5 segundos para cada inimigo atingido pelo martelo, atacando até 10 vezes. Se você acertar, se der conta de acertar 10 inimigos com essa porretada, que é numa área bem pequenininha, você vai ganhar até 30% de fúria, de ganho de fúria aumentada por 5 segundos. Quer dizer, ele aumenta o teu potencial de gerar fúria. Ele não gera fúria, ele aumenta em até 30% o ganho de fúria. Quando você ganhar fúria, você não vai ganhar fúria com ele, vai ter que ganhar fúria de outra forma, mas ele aumenta o teu ganho. Assim, ele tem, essa skill tem melhoramentos no jogo, aspectos lendários que aumenta a área que ele causa dano. Assim, nativo é bem fraco isso aqui, para você acertar uma quantidade considerável de inimigo é difícil, vai acertar no máximo uns 3 ali, então não aumenta muito, mas dá para melhorar isso muito no jogo mais para frente e causar bastante dano. Depois de causar um overpower com o seu martelo dos anciões, você causa mais 30% de dano por 5 segundos. Overpower, como eu disse, a gente tem uma forma aqui de garantir ele aqui no Bash, por exemplo, né? Então, pode combar essas coisas. Tem outras formas de gerar overpower também. Você aumenta o teu dano em 30% depois de dar um overpower com essa skill. E aqui você causa mais 1% de dano adicional para cada ponto de fúria que você tiver enquanto você usa. A fúria vai de 0 a 100. Já que a fúria é cheia, você usa a skill, você causa mais 100% de dano. É isso. Aqui tem algumas passivas, né? Essa árvore já começa a ter passiva por fora das skills. Então a primeira passiva aqui, Lucky Hit. Suas habilidades Core tem até 10% de chance de tornar os inimigos vulneráveis por 2 segundos. O Lucky Hit, vou explicar bem basicamente o que é. É um proc de hit, de habilidade. Quando você acerta uma habilidade, você tem uma porcentagem para cada habilidade de ativar o efeito Lucky dela. Aqui, você está ganhando um efeito Lucky. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. O martelo, ele tem 50% de chance de dar um Lucky Hit. É como se fosse um crítico. 50% das vezes que você usar o Hammer of the Ancients,
você vai causar um Lucky Hit. Se você causar um Lucky Hit, o que você vai fazer? Vai despejar todos os efeitos de Lucky Hit que você tiver na tua build. Por exemplo, esse é um. Suas Core Skills têm 30% de chance de tornar os inimigos vulneráveis por 2 segundos. Ou seja, você bateu um Lucky Hit, tem 50% de chance aqui nessa skill, por exemplo, de dar um Lucky Hit. Acertou. Se o Lucky Hit acertou, ele ativou o Lucky Hit, ele vai fazer mais uma conta, ele vai jogar mais um dado de 30% de chance de acontecer esse efeito. Quer dizer, o Lucky Hit, ele é multiplicativo. 50% de chance é o quê? 0,5 vezes 30% de chance, 0,3, 15%, beleza? Então, isso aqui mais isso tem 15% de chance de acontecer. Cada vez que você soltar o Hammer of the Ancients, você tem 15% de chance de bater isso aqui, né? Bem fácil de entender, às vezes confunde um pouco esse negócio de Lucky Hit, mas é bem simples. É multiplicativo. Upheaval. O Upheaval, ele bate no chão e joga detritos nos inimigos, numa área, um cone na frente dele, causando 70% de dano. Custa 40 de fúria, Lucky Hit 20%. Lembrando que esse Lucky Hit é por hit, então se eu dou Upheaval em 20 inimigos, ele vai hitar 20 vezes. É um hit por inimigo. Ele tem 20% de causar esse Lucky Hit em cada inimigo, separadamente. O Upheaval tem 20% de chance de stunar todos os inimigos por 2,5 segundos. Todos os inimigos atingidos por ele por 2,5 segundos. Causar dano direto com o inimigo com skill que não for Upheaval faz com que o seu próximo cast de Upheaval cause 3% de dano para cada skill que não seja Upheaval que você utilizou antes dele. Até 10 vezes, ou seja, até 30% de dano aumentado. Vamos supor, um combinho aqui. Você está usando o Frenzy, que ataca muito rápido várias vezes. Atacou 10 vezes, pum. Atacou, mais 30% de dano Upheaval. Castou Upheaval, 30%, 0 stack. Começa a bater de novo, para estacar de novo. E assim vai. Se o Upheaval causar dano no mínimo em 2 inimigos, você ganha Berserk por 2 segundos. Aumentado para 3 segundos se atingir 4 inimigos. Mais uma forma de gerar Berserk aí. Vamos botar uns pontinhos aqui só para a gente continuar evoluindo aqui na árvore. Próxima Core Skill é o Double Swing. Você bate com as suas 2 armas de uma mão para frente, causando 36 de dano com cada, e os inimigos no centro tomam dano das 2. Ele faz assim, eu não sei se ele chega até a cruzar a mão um pouco. Quem tiver na tua frente toma dano das 2 ali. Melhoramento: se o Double Swing causar dano no inimigo stunado, né, ou seja, atordoado ou derrubado no chão, que knock it down, você ganha 25 de fúria, ou seja, ganha toda a sua fúria de volta. É grátis. Bateu no inimigo stunado, o Bárbaro tem muitas formas de stunar, várias, depois a gente vai ver. Você recupera o seu custo. Então, stunou o inimigo, bateu, recuperou, é grátis. Melhoramento opcional: bater no inimigo com as 2 armas, acertou o inimigo ali no centro da skill, você torna o inimigo vulnerável por 1 segundo. E aqui, se você tiver Berserker, você renova o Berserker por mais 2 segundos. Muito forte. Endless Fury. Endless Fury. Basic Skills são essas. Geram 5% mais fúria quando usar arma de 2 mãos. Até 15%. Gerar bastante fúria. Range. Range, ele corta pelos inimigos, lateral assim, uma área na frente, na sua frente, né? Cleave é um corte lateral na tua frente, causando 12 de dano direto.
infligindo 96% de sangramento. Mais uma vez, esse sangramento por 5 segundos. Se você castar o range de novo, você só vai renovar esse sangramento, você não vai causar ele de uma vez. O que você vai causar de uma vez é só esses 12%. Causar dano direto com range, estende a duração do vulnerável por 2 segundos. Então o inimigo já tem que estar vulnerável, bateu com isso aqui, renova o vulnerável. Primeiro opcional aqui, range causa 12% a mais de dano inimigo vulnerável. E a outra, dano direto com range, garante 4 de fúria por inimigo atingido, até o máximo de 20 de fúria. Ele custa 35. Esse nunca vai ser grátis, mesmo que você acertar todos os inimigos ali no máximo 5, né? Máximo 20, 4 por inimigo, então dá pra diminuir bastante o custo dele, mas ainda continua custando um pouco. Aí aqui a gente vai para as skills defensivas, é o nome dessa árvore. A primeira, Ground Stomp, ele pisa no chão, stuna os inimigos em volta e causa 10% de dano até 13, stuna por 3 segundos. O melhoramento aumenta 1 segundo de stun e opcional 1 gera 25 de fúria e 2 reduz o cooldown da sua ultimate por 1 segundo para cada inimigo atingido. Ultimate são essas aqui, elas têm, só pode escolher uma, tá? Não pode usar mais do que uma ultimate, 50, 60 e 60 segundos de cooldown. Aqui você pode reduzir 1 segundo por inimigo atingido. Passivo aqui dessa árvore, vida, porcentagem de vida máxima, redução de dano contra elite. Aqui, Rallying Cry é um dos seus shouts, né, dos seus gritos. São skills muito bem vistas aí nas builds de bárbaro, porque elas combam com muita coisa e também aumentam seu dano, aumenta sua geração de fúria. Tem 3 shouts possíveis aqui na build, na árvore de skill, e tendem a ser muito importantes aí aos olhos dos principais criadores de build que tem no momento, mas foram bastante nerfadas dos betas pra cá. Essa daqui é o Rallying Cry, cooldown de 25 segundos. Tem equipamento que diminui o cooldown. Você pode diminuir com aspecto lendário. Você pode aumentar a duração com passiva aqui mais para baixo. Então dá para melhorar isso, né? De algumas formas. Melhorar o uptime da skill, né? Aqui cooldown 25. Dá um grito e aumenta o move speed, a velocidade de movimento, por 30%. E a geração de resource, né, de recursos, de fúria, por 40% por 6 segundos. E também afeta aliados próximos por 3 segundos. Então ele causa esse mesmo efeito em aliados por 3 segundos e em si mesmo por 6. O primeiro melhoramento faz com que você fique unstoppable, imparável. É mecânica básica de Diablo. Unstoppable quer dizer que você não pode ser contido por nenhum controle de grupo. Se você tiver em um controle de grupo e você usar essa skill, você sai imediatamente. Se você tiver dentro da duração dos 6 segundos e tomar um controle de grupo, você simplesmente não toma o controle de grupo. Controle de grupo é o quê? Congelado, stunado, derrubado, qualquer coisa que te tira o controle do teu boneco, né? Aqui o opcional 1 gera 20 de fúria na hora que você clicou e garante um adicional de 20% de geração. Aqui ele já tem 40, então com essa vai para 60% de geração de fúria, o que gerava
Um ataque básico aqui que gera 4, vai gerar 60% mais. Gera muita fúria. Próxima skill defensiva, Iron Skin. Pele de ferro. Ganha uma barreira. Vocês já devem ter visto aqui, barreira. É isso, azul. Uma proteção na tua vida e no teu Fortify, e protege os dois. O dano que você toma sai primeiro da barreira, antes de qualquer outra coisa. E absorve 50% da sua vida perdida por 5 segundos. O que isso quer dizer? Vai querer usar essa skill quando você tiver com um tiquinho de vida aqui, ó. Tá com a vidinha quase morrendo. Pum. Ligou a barreira, você vai ganhar 50% da vida perdida como barreira, como escudo. Ele escala conforme você põe ponto até 70%. Aqui não mostrei, mas ele escala a geração de recurso. Coisa que escala com mais pontos. Primeiro melhoramento aqui. A barreira absorve 10% mais de vida. De 50, quer dizer, 50 no nível 1, 70 no último nível. Mais 10% até 80% de vida perdida de barreira de escudo. Aqui, Iron Skin também garante 15% da vida base. Aqui não é vida perdida, é vida base. Toda a sua vida, né? Como Fortify. E dobra se você tiver com menos de 50% de vida. Então, 15% ou menos de metade da vida, ele dá 30% de Fortify. 30% da sua vida base de Fortify. Enquanto você tiver um Iron Skin, você se regenera por 10% do valor original da barreira por segundo. Ou seja, vamos supor aqui, tá com 70 mais 10, 80% da sua vida base. Você tava aqui com uma vidinha bem baixinha quando você usou, você vai ganhar aí, sei lá, 60% da tua vida. Você tava com a vida baixinha, sei lá, tava com 20% de vida. Você vai ganhar 80% da vida faltante. Ou seja, vai ganhar 80% de 80%. Você tá com 20% de vida? Um pouquinho de vida. Tá com 20%. Você vai ganhar uma barreira de 80% do que falta de vida. Uma barreira de 80% do que falta de vida. Você vai ganhar um heal de 10% do valor da barreira original, que são 80% do que você tem de vida por segundo. Então você vai ganhar 10% de 80% por segundo. Ela dura 5 segundos. Então não vou fazer a conta, mas você vai regenerar um tantinho de vida aí. Vai regenerar um tanto de vida. Depois você faz a conta aí. Agora não vou fazer. Boa sorte. Passivo dessa árvore defensiva. Ganha Thorns. A gente já explicou Thorns. E também X-Thorns. E também ganha 10 Thorns para cada 50 de bônus de vida máxima que você tiver. Bônus de vida máxima você ganha em equipamentos, ganha nessa passiva aqui, ganha em alguns shouts, que aumenta a tua vida máxima. Então você ganha Thorns com isso, a mais também. Segunda aqui, ligada na primeira. Aumenta o seu Thorns por 3%. Até 9 quando os inimigos te batem. Eles tomam 10% de dano adicional de Thorns como sangramento. Então isso aqui transforma, além de te dar 9%, até 9% mais Thorns, quando o inimigo te bate, eles ganham adicional 10% de dano do que seria de Thorns adicional como sangramento. A última skill aqui defensiva,
mais um shout, mais um grito, provoca os inimigos e ganha 40% de redução de dano por 6 segundos. Ó, corta 40% até 56% de todo o dano que você poderia tomar durante a duração do shout. Enquanto estiver castando, enquanto o shout estiver ativo, você ganha 20% bônus de vida máxima. Combo aqui, né? Entre outras coisas. Primeiro opcional. Enquanto estiver ativo, você ganha 3 de fúria toda vez que você tomar dano. Enquanto estiver ativo, você ganha Thorns, igual a 30% da sua vida máxima. Aqui um bom combinho para Thorns aqui, né? Provoca os inimigos, ganha Thorns, devolve dano, ganha resistência, tanca tudo, pode apanhar e devolvendo dano. Combo legal. Aqui a árvore das Brawling Skills. Não sei como vai ser traduzido isso. Aqui ele chama essa árvore de Brawling. Que é pancadaria, né? A gente vai ver aqui que as skills são meio pancadaria mesmo. Chute. Chuta o inimigo, causando 18% de dano. Não escala o dano. Escala só o cooldown. É o verdinho ali, né? E empurra o inimigo para trás. Os inimigos são empurrados em terreno, tomam 54% de dano adicional e stunados por 3 segundos. Causar dano no inimigo com chute torna eles vulneráveis por 4 segundos. 4 segundos para um vulnerável é bastante coisa, difícil ter esse valor tão alto assim no jogo. Geralmente é 1,5, 2, 3, 4 segundos é bastante tempo de vulnerável. Um opcional aqui. Se o chute causar dano no inimigo, ele consome toda a sua fúria e causa um adicional de 20% de dano para cada 10 de fúria gasto. E o chute não mais empurra os inimigos. Então, se você tiver com 100 de fúria e der um chute, para cada 10 você causa 20. Se você tiver 100, você vai causar 200% de dano aumentado com o chute. Aqui você causa 18. O maior dano dele é quando o inimigo é empurrado, né, e bate no terreno, que é o 54 ali. 18 de dano, aumentado 200%. Continua sendo um daninho de nada. O outro opcional aqui. Inimigos chutados deal 54% de dano aos inimigos em que eles colidem enquanto estão sendo empurrados. Então ele não dá mais. Aqui na base ele só dá dano no cara chutado. Aqui o cara que foi chutado sai batendo nos outros e causando 54% de dano. O inimigo que toma dano desse jeito é derrubado por 2 segundos. Então você dá aquele bicudão e sai derrubando todo mundo que toma a porrada que tá na frente, né? Mais um shout aqui é o Warcry. Grita lá o grito de guerra, aumentando seu dano por 15% por 6 segundos. E também afeta aliados próximos por 3. Até o máximo de 21%. Aumenta o teu dano e pronto, é isso. Lembrando que esse 5/5 aqui tem equipamento que vai te dar mais um nível para skill. E aí você pode ficar 6/5, 7/5. Você vai escalando isso aqui mais ainda. O que é bem legal para aumentar ainda mais o poder. Vai ter item que você não vai pôr nenhum ponto aqui e você vai ter a skill. Por quê? Porque o item está dando mais um nível aqui nessa skill. Se você ganhar 2, 3, 4, não importa quantos pontos numa skill por equipamento, mas não botar ponto na skill, você não pode usar o melhoramento. Você tem que botar pelo menos um para liberar isso aqui, ó.
Você pode ter 5/5 aqui, que vem dos itens. Se você não botar pelo menos um, você não vai ter acesso aos melhoramentos. Beleza? Beleza. Warcry garante Berserker. Ele gera Berserker. Você fica Berserker por 4 segundos. Mais uma fonte de Berserker aqui. Se no mínimo 6 inimigos próximos estiverem próximos, quando você castar Warcry, seu dano é aumentado em mais 10%. Além desse base dele aqui. Muito dano. Warcry gera 15% da vida base como Fortify. Mais um Fortify aí. Esse aqui aumenta a duração dos seus gritos, todas as skills de grito. Até 24%. Muito bom. As skills de grito causam... faz com que os inimigos causem até 12% de dano reduzido. E aqui suas habilidades de grito curam de 1 a 3% do máximo de vida por segundo. Isso é muito forte. Você e os aliados por 6 segundos, mais 6, mais 6. Se você revezar eles, esse aqui aumenta a duração 24%. Esse 6 vai virar 9, 10 quase. 10 segundos. Realando, né? Curando. 3% de vida por segundo. 30% de vida. Com um shout. Você tá com os 3 junto. Esse 3% vira 9. Esse aqui cura muito, tá? Cura muito. Charge. Cabeçada, né? Do cabrito. Cabeçada do carneiro. Aqui, ó. Brawling Skills. Esse é o nome dessa árvore. Olha o charge aqui. Ele dá um empurrãozinho e uma pancadinha no final. O que ele faz? Se torna unstoppable, muito importante para sair de controle de grupo. Muitas vezes você morre porque você está travado. Às vezes você foi travado por um congelamento. Você sai do congelamento e é derrubado. Pum, toma um pancadão, cai. Você toma uma sequência de controle de grupo e morre. Porque você não consegue fazer nada. Você não consegue usar poção. Você não consegue se mexer. Você não consegue usar nada. Você só consegue usar as skills que tem unstoppable. No caso, essa é uma delas. Esse aqui também é outra delas. Unstoppable também. Você tem que ter esse melhoramento. Vai escapar de conteúdo de grupo. E, o que mais? Se torna Unstoppable, empurra os inimigos e aí bate por 25% de dano. E empurra eles. Que knockback, empurra eles. Beleza. Melhoramento 1. Inimigo também são empurrados. Inimigos que forem empurrados em terreno por charge tomam 15% de dano, mais 15%, e são stunados por 3 segundos. Causar dano a inimigos com charge, deixa eles vulneráveis por 2 segundos e reduz o cooldown, e aqui é 17 segundos, escala para baixo também com níveis, reduz por 3 segundos o cooldown, se você empurrar o inimigo em terreno. Macetar ele na parede, né? Última skill dessa árvore, o Leap, é um salto, 17 segundos de cooldown, Lucky Hit 66%, um Lucky Hit bem alto até, e ele pula, empurrando os inimigos no impacto e causando 46% de dano. Primeiro melhoramento, se o Leap não atingir nenhum inimigo, você ganha de volta 4 segundos do cooldown. É pra você se mover mais rápido pelo mapa, né? Aqui no nível máximo 13.6 segundos, vai para 9.6. Dá para usar bastante essa skill aí para se locomover. Lembrando que eu testei no beta, ela pula no controle, não sei como funciona, não joguei no controle, mas no mouse, se tiver um
aquelas tela ultra wide, você colocar o mouse lá na ponta da tela e usar a skill, ele vai atravessar a tela inteira, pula muito longe. Não sei se atravessa a parede, deve atravessar algumas paredes, não sei quais paredes atravessa, não testei muito, mas é muito legal para se mover pelo mapa. Inimigos que tomam dano de leap tomam slow de 50% por 5 segundos. E a outra opcional, se o leap causa dano em pelo menos um inimigo, você ganha 40 de fúria. Geração de fúria aí, muito legal, né? Aqui, passivas, ganha 3% de redução de dano se tiver Berserker. Enquanto tiver Berserker, aumenta a geração de fúria. E uma Brawling Skill causa dano, você ganha Berserker. Isso aqui é muito útil se você não tem muita geração de Berserker, ou tem e quer mais geração de Berserker. Você põe um pontinho aqui, 1, 2 ou 3, vai de 1 segundo para 2 ou para 3, para gerar o Berserker, para startar o Berserker com uma dessas skills aqui, qualquer uma delas, causar dano, né? Dano causado por uma Brawling Skill, que são dessa árvore, gera Berserker. Todas elas causam dano, menos essa, mas essa já tem o Berserker aqui embutido na passiva aqui no primeiro melhoramento. Não sei se já explicamos isso, mas o movimento speed, velocidade de movimento aumentado em porcentagem, reduz a duração de controle de grupo em você. Beleza. Aqui são as Weapon Mastery Skills. Vamos falar das skills primeiro, depois das passivas. Rupture. Peta a espada no inimigo e puxa, causando todo o dano que o inimigo tiver estacado de sangramento de uma vez só. Vamos supor que você deu um range, deu esse tantão de dano aí, de sangramento, ele tá lá na barrinha para ser consumido durante 5 segundos. Você enfia o Rupture nele. Na hora que você tirar a espada ali, que é um movimento só, o dano do sangramento vai ser causado todo de uma vez e vai cortar o sangramento. Não vai ter mais sangramento. Aqui no primeiro melhoramento, enquanto você tira a espada do inimigo, você causa uma explosão e dá 30% de sangramento ao redor. Aí é pra dar o sangramento no bichão grande ali do meio, dá o Rupture nele e mata os mobs que tem em volta só com a explosão de sangue. Vai ser difícil dar dano suficiente para isso, mas já ajuda, né? Atingir um inimigo com Rupture aumenta seu ataque speed em 20% por 4 segundos. E atingir pelo menos um inimigo com Rupture recupera a sua vida máxima 15%. Steel Grasp, são aquelas correntes, ele taca 3 correntes para frente e puxa os inimigos, causando 23 de dano. Primeiro melhoramento causa vulnerável por 2,5 segundos. E aqui no opcional 1, se o Steel Grasp causa dano um inimigo, qualquer quantidade de inimigo, você ganha Berserker por 2 segundos, um gerador de Berserker aqui de novo, e aqui ganha uma carga adicional. Diferencial dessa habilidade é que ela tem cargas, ela tem um cooldown bem baixo, que vai de 11 até 8.8, e aqui nesse nível de 8.8 segundos, a cada 8.8 segundos você vai armazenar uma carga, até 2 ou até 3, utilizando esse opcional aqui. Muito bom para gerar Berserker, gerar vulnerável, tempo de recarga baixo, dá para usar bastante, puxa inimigo, excelente skill. Death Blow, um pancadão, e na descrição tenta matar o inimigo, causando 160, essa não é a base, 120 a 168% de dano a inimigos na sua frente. Ele acerta mais do que um, mas o range é o range dali, da onde a arma bate, não propaga dano nenhum, é só ali onde desceu a cepada. Dá bastante dano, dá pra acertar uns 2, 3 inimigos, no máximo. Eu acho que eu consegui acertar com essa skill. E se matar, reseta o cooldown. Cooldown 15 segundos sempre, não diminui. Acertou, matou, zerou. Dá pra ir limpando, blá blá blá. Mata com um hit só, os bichinhos mais fraquinhos morrem com um só, é muito dano. Aqui o primeiro melhoramento aumenta em 100% o dano contra boss.
Aqui, opção 1. Se acertar pelo menos um inimigo, você ganha Berserker por 3 segundos. Se o Death Blow causar dano em pelo menos um inimigo, ganha 20 de Fúria. Essa opção aqui, se você tiver nesses bichinhos fraquinhos aqui, você gera 20 de Fúria a cada Death Blow sem cooldown. Gera Fúria rápido, tá? Um Landing Strike, por exemplo, dá 9. Você vai dar um danão, você vai matar o bicho numa só, pode pegar até uns 2, 3, gera Fúria rápido. É uma skill que dá pra ser pensada aí em alguns combos, todas elas, né? Tem combos muito interessantes pra fazer e funciona muito bem dentro do seu nicho. E aí, as passivas aqui são: você causa dano aumentado para inimigos próximos, close enemies, é o distância melee, né? Corpo a corpo ali, e toma dano reduzido de inimigos distantes. A próxima você tem 3% de dano de Critical Strike. Tem 3% de chance de Critical Strike contra inimigos imobilizados, stunados ou slowed, com lentidão. Chance de crítico aumentada. Aqui, causar dano direto com uma skill da Weapon Mastery faz com que a sua próxima Core Skill deixe o inimigo vulnerável. Então, todas as Weapon Masteries, que são essas 3, quando elas causarem dano, você pode também causar vulnerável no inimigo com essa passiva aqui. E você dá 8% de dano aumentado a inimigos injured, ou seja, inimigos feridos, que são inimigos com menos do que 20 ou 25% de vida. Não me lembro agora o valor exato, se é 20 ou 25, mas inimigo que já tá com a vidinha ali, já quase para morrer, você dá dano aumentado nesses inimigos. Suas habilidades que dão... Seus sangramentos dão slow também, da lentidão, slow. E seus sangramentos dão dano aumentado a inimigos vulneráveis. Cada vez que você tomar dano, você ganha Fortify. Quando você tiver Fortify acima de 50% da sua vida máxima, você causa dano aumentado e aumenta a sua redução de dano enquanto tiver Fortify por uma porcentagem. Finalmente as Ultimates. Começando aqui com Call of the Ancients, chamado dos antepassados, dos antigos anciões. O down 50 segundos, Luck Hit 30. Chama até 3 tiozão, bárbaro raiz, para te ajudar na batalha por 6 segundos. O Korlik, o Talik e o Madalk. O Korlik dá Leap, causando 104 de dano. E Swing His Weapons, ele vai começar a fatiar os malucos por 39 de dano. O Talik casta Whirlwind e o Madalk casta Upheaval. Então chega os 3 loucos lá, desce o porradão e vai embora. Primeiro melhoramento, enquanto estiver na duração, você ganha 10% de ataque speed e 10% de dano. E o segundo melhoramento, cada um dos bárbaros loucos ganha um poder adicional. O Korlik te dá 10 de fúria para cada vez que ele bater no inimigo. O Talik dá slow nos inimigos por 1 segundo cada vez que ele acertar o Whirlwind dele. E o Madalk dá 30% de chance de stun por 3 segundos com o Upheaval dele. Passivinho aqui, um ataque speed aumentado por mais 3%, enquanto estiver usando a arma de uma mão. 3, 6, 9%. Iron Maelstrom. Isso daqui tem 3 casts. Uma skill que você casta ela 3 vezes. Aqui tá mostrando exatamente essa. 1, 2, 3. Ele gruda corrente nas armas dele
E ele casta no primeiro clique da skill. Você casta o Hammer of the Ancients. Um range um pouquinho aumentado, né? Porque ele bota essas correntes aí. O segundo cast, você casta o Double Swing. O Double Swing ou range? Swipe from shield, 20% de dano e infligindo 120 de sangramento. Ele dá um range aí com dano diferenciado e o alcance também. E o terceiro, ele dá aquele giro em volta. É como se fosse um super whirlwind, uma volta só, dá 36% de dano. Aqui o Iron Maelstrom ganha 10% de Critical Strike chance de crítico aumentada e 20% de dano de crítico aumentado. E causar dano ao inimigo depois de trocar de arma reduz o cooldown da ultimate. Dessa ultimate. As ultimates não falei, mas você só pode colocar uma, não pode ter duas. Não dá. E você só pode usar 6 skills. Tem muita build que nem usa ultimate, porque o cooldown é muito alto. Você tem redução de cooldown, mas não é tão forte assim. E muitas builds que vão abrir mão da ultimate para poder usar mais uma skill de dano ou mais uma skill defensiva. Vai ver muito isso, é bem comum, tá? Eu gosto muito de ultimate, gosto de sentir o impacto que as ultimate causam no jogo. Sempre que eu for buildar, vou tentar buildar algum tipo de redução de cooldown para ultimate para tentar usar ela sempre. Então, aí é opcional de cada um, né? Aqui tem mais umas passivinhas. Aumenta sua fúria máxima. Cada vez que você trocar de arma, você ganha 2 de fúria. E cura por 3% da vida máxima a cada 100 de fúria gasto. Isso aqui eu não expliquei direito, mas cada vez que você dá dano, depois de ter trocado de arma, reduz o cooldown da sua ultimate por 1 segundo. O que isso quer dizer? No seu arsenal você usa, por exemplo, as armas de uma mão para castar frenzy. Para usar o Whirlwind, você usa uma arma de 2 mãos de impacto ou de corte. Já trocou, usou essa depois dessa, trocou de arma. Usou, trocou de novo. Então ficou revezando, tá trocando, tá diminuindo o cooldown. 1 segundo para cada troca de arma. Isso aqui você vai poder usar bastante. Comba, um Ground Stomp. Passivo aqui, reduzir o cooldown por 1 segundo para cada inimigo. Você pode acertar isso aqui em 20 inimigos. Diminuir. Não, o range não é tão grande assim para 20 inimigos, mas. Uns 10. Uns 10 dá. 10 segundos ali. Aqui vai trocando, você vai poder usar isso bastante, tá? Pode parecer que não é muito, mas dá para usar bastante. A última, Ultimate, dita aí por muitos a mais forte de todas, explode em raiva, empurrando os inimigos ao seu redor e ganhando Berserker e Unstoppable por 5 segundos. Pelos próximos 10 segundos, causar dano com a sua habilidade básica te dá Berserker por 5 segundos. Então você tem 10 segundos aí de Berserker grátis. Primeiro opcional, enquanto o Wrath of the Berserker estiver ativo, você ganha mais 20% de velocidade de movimento e aumenta a sua geração de fúria por 30%. Enquanto o Wrath of the Berserker está ativo, a cada 50 de fúria que você gastar, você aumenta o seu dano do Berserker por mais 25%. Então, como a gente já viu, tem muito Berserker nessa build. Tem muito jeito de ganhar Berserker. Tem jeito de estender o Berserker. Tem jeito de aumentar o dano do Berserker. Então, vai dar dano, hein? Vai dar dano. Aqui mais umas passivinhas. Enquanto estiver usando uma arma de 2 mãos, você dá dano aumentado quando critar. O Overpower dá dano aumentado com uma arma de 2 mãos. As suas skills usando arma de pancada dá 5% de dano aumentado se o inimigo estiver stunado ou vulnerável. E aqui Lucky Hit, skills usando arma de pancada
tem até 10% de chance de stunar o inimigo por 3 segundos, ou 15% de chance de usar uma arma de pancada de 2 mãos. Boas passivas aqui. E aqui a passiva final, a passivona Ultimate Passivas, essa primeira aqui aumenta a duração máxima do seu Berserker para 5 segundos e aumenta o seu dano bônus por mais 25%. Eu não sei como isso aqui funciona direito. Por exemplo, aqui você tem um Berserker de 4 segundos. Se ele aumenta esse 4 para 5, eu não sei. Onde mais tem Berserker que gerado aqui? Aqui na corrente você tem um Berserker de 2 segundos. Eu não sei se ele aumenta esses 2 segundos para 5. Não sei qual Berserker máximo duration é esse que ele aumenta para 5. Se é todos, você vai ter sempre 5. Sempre que você tiver Berserker é 5 segundos. Eu não sei como funciona isso. Não testei. Isso aqui só ficou disponível no outro beta que eu joguei. Não joguei tanto. Então, aumenta a duração do Berserker, aumenta o dano do Berserker. Mais Berserker. Beleza. Walking Arsenal. Causar dano direto com uma arma de 2 mãos de pancada, uma arma de 2 mãos de corte, ou uma arma de uma mão, dá 10% de dano aumentado por 6 segundos. Enquanto os 3 bônus estiverem ativos ao mesmo tempo, você ganha um adicional de 15% de dano aumentado. O que quer dizer isso? Você tem esse bônus aqui no caso. Você sempre vai ter 10% de dano aumentado com qualquer uma das armas. Se você conseguir usar as 3 armas dentro de 6 segundos, você vai ter mais 15% de dano aumentado. Enquanto você tiver os 3 bônus ativos. Esses 6 segundos deve se renovar, né? Esses 6 segundos se renova. Então, se você conseguir ficar trocando entre as 3 tipos de arma, né? Você tem 4 armas, mas são basicamente 3 tipos nessa passiva. As armas de uma mão, arma de 2 mãos de pancada, arma de 2 mãos de corte. Se você conseguir ficar trocando entre elas ali, você vai ter sempre esse 10 mais 15, 25% de dano extra. A próxima, habilidades Core, causam 135 de dano, mas custam 100% a mais de fúria. Então, mais do que dobra teu dano da Core Skill, que vai ser o que você mais vai usar no jogo, mas dobra o custo de fúria. No começo do jogo isso aqui é impensável, você não tem fúria de jeito nenhum para usar isso, mas mais para frente, com certeza você vai pensar muito nisso aqui, porque vai aumentar muito teu dano e você não vai ter mais tanto problema em gerar fúria assim. E o último, Gushing Wounds. Quando você causa dano de sangramento, você tem uma chance igual à sua chance de crítico de aumentar o seu sangramento em 100% do seu dano de crítico. Quer dizer, você castou uma skill que causa sangramento, você tem uma chance igual à da sua chance de crítico de aumentar o seu sangramento, o dano do seu sangramento, pela quantidade do seu dano de crítico. É um crítico de sangramento. É isso que isso faz. É um sangramento crítico. Overpower. Se você der um overpower num sangramento, você cria uma explosão de sangramento de 11%. E não gostei. Bom, é isso aí. Essa é a base do Bárbaro. Foi longo o vídeo, foi bem longo. Eu até perdi a voz, mas expliquei todos esses quadradinhos aqui, todos um por um. Não expliquei muito, né? Mas eu li para vocês aí.
e falei um pouquinho sobre. Deu para entender que o Bárbaro, ele é o que mais tem equipamento no jogo. Vai dar para colocar muitos aspectos lendários nele. Por exemplo, aqui, esses todos são aspectos lendários possíveis de armas de 2 mãos de impacto aqui. Elas, mesmo que você não estiver dando porrada com essa arma aqui, os status que vai ser mais 5% de dano, mais 30% de vida, mais 250 de não sei do que, isso vai estar o tempo inteiro ativo. Ele não só está ativo quando você está usando a arma. O aspecto lendário também, por exemplo, isso daqui, que aumenta o teu dano, ele vai estar sempre ativo, mesmo que essa arma estiver nas costas. Você não está usando, ele está ativo. A única coisa que não está ativo da arma que não está na sua mão batendo é o dano, que é um único status da arma, que é o que multiplica o seu dano. É o principal status, sim, mas também você não ia querer bater com uma arma e causar o dano das 4, né? Então, por isso que cada skill dá preferência para a arma que você tem com maior status de dano principal. É o único que não sobrecarrega nos seus status somados. É o da ataque da arma. O resto soma tudo. Então ele tem mais equipamento que as outras classes. Vai ter mais status que as outras classes. Vai ter mais aspecto lendário que as outras classes. Por isso que tá todo mundo achando que o Bárbaro vai ser roubado, né? Ele no começo de game ele começa ali meio rastejando, meio fraco, né? Demora para engatar, mas eu acho que no final de jogo, com todos os equipamentos bem afinadinhos, tudo combando certinho, esse boneco vai ser muito forte. Bom, eu vou lançar mais vídeos explicando as outras classes. Posso falar um pouco também sobre outras mecânicas do jogo, mecânica de melhorar equipamento, as gems, né, as joias, quando imprimir um equipamento, colocar um aspecto no equipamento, Codex of Power, que são os aspectos lendários que acha em dungeon. Posso estar falando de muitas outras coisas, esse aqui já está grande demais. Vou ficando por aqui. Vou fazer stream desse jogo na Twitch. Acho que todo dia. Devo fazer todo dia. Vou jogar umas 15 horas por dia desse jogo na Twitch. O meu canal chama Ianter, com 4 no lugar do A. Então vou estar streamando lá. E é isso aí. Então vamos bater papo enquanto joga. Falar sobre build. Pego ideia de build também, se quiser. Que a gente testa. E é isso aí. Valeu, um abraço, tamo junto. Valeu.